Os Medeiro Vazes. Medeiro Vaz se estugasse adiante, junto com os que rastreavam? Será que de lá ainda se podia receder? De devagar vi visagens. Os companheiros se prosseguindo, só prosseguindo, receei de ter um vágado, como tonteira de truaca. Havia eu de saber por quê? Acho que provinha de excessos de ideia, pois caminhadas piores eu já tinha feito, a cavalo ou a pé, no tosta-sol. Medo, meu medo. Aguentei. Tanto tudo que eu carregava comigo me pesava. Eu ressentia as correias dos correames, os formatos. Com légua e meia de andada, bebi meu primeiro chupo d'água, da cabaça. Eu tinha avarezas dela. Alguma justa noção não emendei. Eu pensava desconjuntado. Até que esbarramos. Até que no mesmo padrão de lugar, sem mudança nenhuma, nenhuma árvore, nem barranco, nem nada, se viu o sol de um lado deslizar e a noite armar do outro. Nem auxiliei a tomar conta dos bois, nem a destravar os burros de albarda. Onde era que os animais iam poder pastar? Noite redondeou, noite sem boca. Desarreei, peei o animal, caí e dormi. Mas, no extremo de adormecer, ainda intrugi duas coisas em cruz. Que Medeiro Vaz estava insensato e que o Hermógenes era pactário. Tomo que essas traves fecharam meus olhos. De Diadorim, aí jaz que descansando do meu lado assim ouvi. Pois dorme, Riobaldo, tudo há de resultar bem. Antes palavras que picaram em mim uma gastura cansada. Mas a voz dele era o tanto para o embalo de meu corpo. Noite essa, astúcia que tive uma sonhice. Diadorim, passando por debaixo de um arco-íris. Eu pudesse mesmo gostar dele, os gostares. Como vou achar ordem para dizer ao senhor a continuação do martírio, em desde que as barras quebraram, no seguinte, na brumalva daquele falecido amanhecer, sem esperança nenhuma, sem o simples de passarinhos faltantes? Fomos. Eu abaixava os olhos, para não reter os horizontes que trancados não alteravam, circunstavam. Do sol e tudo, o senhor pode completar, imaginado. O que não pode, para o senhor, é ter sido, vivido. Só saiba, o liso do Sussuarão concebia silêncio e produzia uma maldade, feito pessoa. Não destruía aqueles pensamentos, ir e ir, vir, e só. E que Medeiro Vaz estava demente, sempre existido doidante, só agora pior, se destapava. Era o que eu tinha rompência de gritar. E os outros companheiros, que é que os outros pensavam? Sei. De certo, nadas e noves, iam como costume, sertanejos tão sofridos. Jagunço é homem já meio desistido por si. A calamidade de quente, e o esbraseado, o estufo, a dor do calor em todos os corpos que a gente tem. Os cavalos venteando, só se ouvia o resfol deles, cavalanços, e o trabalho custoso de suas passadas. Nem menos sinal de sombra. Água não havia, capim não havia. A de beber os cavalos, em coxo armado de couro, e dosar a meio, eles esticando os pescoços para pedir. Eles olhavam como para seus cascos, mostrando tudo o que cangavam de esforço, e cada restar de bebida carecia de ser poupado. Se ia, o pesadelo. Pesadelo mesmo, de delírios. Os cavalos gemiam descrença, já pouco forneciam, e nós estávamos perdidos. Nenhum poço não se achava. Aquela gente toda sapirava de olhos vermelhos, arroxeavam as caras. A luz assassinava demais. E a gente dava voltas, os rastreadores farejando, procurando. Já tinha quem beijava os bentinhos, se rezava. De mim, entreguei alma no corpo, debruçado para a cela numa quebreira. Até minhas testas formaram de chumbo. Valentia vale em todas horas? Repensei coisas de cabeça branca. Ou eu variava. A saudade que me dependeu foi de Otacília, moça que dava amor por mim. Existia nas serras dos Gerais, Buritis Altos, cabeceira de vereda, na fazenda Santa Catarina. Me airei nela, com a diguice de uma música. Outra água eu provava. Otacília. Ela queria viver ou morrer comigo, que a gente se casasse. Saudade se susteve curta.
desde uns versos. Buriti, minha palmeira, lá na vereda de lá, casinha da banda esquerda, olhos de onda do mar. Mas os olhos verdes, sendo os de Diadorim, meu amor de prata e meu amor de ouro, de doer, minhas vistas bestavam, se embaçavam de renuvem, e não achei acabar para olhar para o céu. Tive pena do pescoço do meu cavalo, pedação, tábua suante, padecente. Voltar para trás, para as boas serras. Eu via, queria ver, antes de dar a casca, um pássaro voando sem movimento, o chão fresco remexido pela fossura de uma anta, o cabecear das árvores, o riso do ar e o fogo feito de uma arara. O senhor sabe o que é o frege de um vento sem uma moita, um pé de parede para ele se retrasar? Diadorim não se apartou do meu lado. Caso que arredondava a testa, pensando. Adivinhou que eu roçava longe dele em meus pensamentos. Riobaldo não se matou a Ana do Zusa. Nada de reprovável não se fez, falou. E eu não respondendo. Agora, o que era que aquilo me importava de malfeitos e castigos? Eu ambicionava o suícho manso de um córrego nas lajes, o bom sumiço de um riacho mato a fundo. E adverti memória dos derradeiros pássaros do bamboal do boi. Aqueles pássaros faziam arejo. Gritavam contra a gente. Cada um azia sua sombra num palmo vivo d'água. O melhor de tudo é a água. No escaldado. Saio daqui com vida. Desertei-o de jaguncismo. Vou e me caso com Otacília. Eu jurei, do propósito de meus todos sofrimentos. Mas mesmo depois, naquela hora, eu não gostava mais de ninguém. Só gostava de mim, de mim. Novo que eu estava no velho do inferno. Dia da gente desistir é um certo decreto. Por isso que ainda hoje o senhor aqui me vê. Ah, e os poços não se achavam. Alguém já tinha declarado de morto. O Miquim, um rapaz sério e sincero, que muito valia em guerreio, esbarrou e se riu. Será que não é sorte? Depois se sofreu o grito de um adiante. Estou cego! Mas aquele, o do pior, caiu total, virado torto, embaraçando os passos das montadas. De repente, um rosnou, reclamou baixo. Outro também. Os cavalos bobejavam. Vi uma roda de caras de homens. Suas as caras. Credo como algum, até as orelhas dele estavam cinzentas. E outro, todo empretecido, e sangrava das capelas e papos dos olhos. Medeiro Vaz a nada não atendia? Ouvi minhas veias. Aí, a rumo, eu pude pegar a rédea do animal de Diadorim. Aquelas peças doeram na minha mão. Tive que fiquei um instante no inclinado. Daqui, deste mesmo de lugar, mais não vou. Só desarrastado vencido. Mas falei. Diadorim pareceu em pedra, cão que olha. Contanto me mirou a firme, com aquela beleza, que nada mudava. Pois vamos retornar, Riobaldo, que vejo que nada campou viável. Tal tempo, truquei mais forte, rouco como um guariba. Foi aí que o cavalo de Diadorim afundou aberto, espalhado no chão, e se agoniou. Eu apeei do meu. Medeiro Vaz estava ali, num aspeito repartido. Pessoal companheiro em redor se engasgavam pelo resultado. Nós temos de voltar, chefe? Diadorim solicitou. Acabou de falar e parou um gesto para nós a gente sofriasse. Tom bom, mas se via que Medeiro Vaz não podia outro querer a não ser o que Diadorim perguntava. Medeiro Vaz, então, por primeira vez, abriu dos lados as mãos, de nada não poder fazer, e ele esteve de ombros rebaixados. Mas não vi, e entendi. Peguei minha cabaça, bebi gole, amargo de felém. Mas era mesmo o final de se voltar, Deus me disse. E o senhor mais saiba, de supetto já eu estava remoçado, são, disposto. Todos influídos assim. Para trás, sempre dá o prazer. Diadorim apalpou meu braço. Vi. Os olhos dele marejados. Mor, que depois eu soube que a ideia de se atravessar o liso do Sussuarão, ele, Diadorim, era que a Medeiro Vaz tinha aconselhado. Mas para que contar ao senhor, no tinte, o mais que se mereceu? Basta o vulto ligeiro de tudo. Como Deus foi servido de lá do estralar do sol, pudemos sair sem maiores estragos, isto é,
uns homens mortos, e mais muitos dos cavalos. Mesmo o mais gravecido que restamos sem os burros, fugidos por infelizes, e a carga quase toda, com os mantimentos a gente perdemos. Só não acabamos sumidos, destraviados, por meio do regular das estrelas. E foi. Saímos dali num pintar de aurora, e em lugares de errados, mas não se podia. Céu alto e o adiado da lua. Com outros nossos padecimentos, os homens tramavam zuretados de fome, caça não achávamos, até que tombaram a bala um macaco vultoso, destrincharam, quartearam e estavam comendo. Provei. Diadorim não chegou a provar. Porquanto, juro ao senhor, enquanto estavam ainda mais assando e manducando, se soube, o corpudo não era bugio não achavam o rabo. Era homem humano, morador, um chamado José dos Alves. Mãe dele veio de aviso, chorando e explicando. Era criatura de Deus, que nu por falta de roupa. Isto é, tanto não, pois ela mesma ainda estava vestida com os trapos. Mas o filho também escapulia assim pelos matos, por da cabeça prejudicado. Foi assombro. A mulher, fincada de joelhos, invocava. Algum disse, agora que está bem falecido, se come o que alma não é, modo de não morrermos todos. Não se achou graça. Não, mas não comeram, não puderam. Para acompanhar, nem farinha não tinham. E eu lancei. Outros também vomitavam. A mulher rogava. Medeiro Vaz se prostrou. Com febre, diversos perrengavam. Aí, então, é a fome? Uns xingavam. Mas outros conseguiram da mulher informação, que tinha, obra de quarto de légua de lá, um mandiocal sobrado. Arre que não, ouvi gritarem, que de certo, por vingança, a mulher ensinasse aquilo de ser mandioca brava. Esses olhavam com terrível raiva. Nesse tempo, o jacaré pegou de uma terra, qualidade que dizem que é de bom aproveitar, e gostosa. Me deu, comi, sem achar sabor, só o pepego esquisito, e enganava o estômago. Melhor engolir capins e folhas. Mas uns já enchiam até capanga com o torrão daquela terra. Diadorim comeu. A mulher também aceitou, a coitada. Depois, Medeiro Vaz passou mal. Outros tinham dores. Pensaram que carne de gente envenenava. Muitos estavam doentes, sangrando nas gengivas e com manchas vermelhas no corpo, e danado doer nas pernas, inchadas. Eu cumpria uma disenteria, agarrava a ter nojo de mim no meio dos outros. Mas pudemos chegar até na beira dos bois, e na lagoa Sussuarana, ali se pescou. Nós trouxemos aquela mulher, o tempo todo. Ela temia de que faltasse outro de comer e ela servisse. Quem quiser bulir com ela, que me venha, Diadorim garantiu. Que só venha. Eu secundei do lado dele. Matou-se capivara gorda, por fim. De um geralista roto. Ganhamos farinha de buriti, sempre ajudava. E seguimos o corgo que tira da lagoa Sussuarana, e que recebe o do Genipapo e a vereda do Vitorino. E que verte no rio Pandeiros. Esse tem cachoeiras que cantam, e é d'água tão tinto que papagaio voa por cima e gritam, sem acordo. É verde, é azul, é verde, é verde. E longe Pedra Velha, remeleja, vi. Santas águas de vizinhas. E era bonito, no correr do baixo campo, as flores do capitão da sala, todas vermelhas e alaranjadas, rebrilhando estremecidas de reflexo. É o cavalheiro da sala, Diadorim falou, entusiasmado. Mas o alaripe, perto de nós, sacudiu a cabeça. Em minha terra, o nome dessa, ele disse, é Dona Joana, mas o leite dela é venenoso. Esbandalhados nós estávamos, escatimados naquela esfrega, esmorecidos é que não. Nenhum se lastimava, filhos do dia, acho mesmo que ninguém se dizia de dar por assim. Jagunço é isso. Jagunço não se escabreia com perda nem derrota. Quase que tudo para ele é o igual. Nunca vi. Para ele, a vida já está assentada. Comer, beber, apreciar mulher, brigar e o fim final. E todo o mundo não presume assim? Fazendeiro também? Querem é trovão em outubro e a tulha cheia de arroz. Tudo que eu mesmo, do que mal houve, me esquecia. Tornava a ter fé na clareza de Medeiro Vaz. Não desfazia mais nele, digo. Confiança, o senhor sabe, não se tira das coisas feitas ou perfeitas.
Ela rodeia é o quente da pessoa. E despaireci meu espírito de ir procurar Otacília, pedir em casamento, mandado de virtude. Fui fogo, depois de ser cinza. Ah, há algum, isto é que é, a gente tem de vacilar. Olhe, Deus come escondido, e o diabo sai por toda parte lambendo o prato. Mas eu gostava de Diadorim para poder saber que estes gerais são formosos. Talmente também se carecia de tomar repouso e aguardo. Por meios e modos, surtimos arranjados animais de montada. Arranchamos dias numa fazenda hospitaleira na vereda do Alegre, e viemos vindo atravessando o Pardo e o Acari. Em toda parte a gente era recebida a bem. Tardou foi para se ter sinal dos bandos dos Judas. Mas a vantagem nossa era que todos os moradores pertenciam do nosso lado. Medeiro Vaz não maltratava ninguém sem necessidade justa, não tomava nada à força, nem consentia em desatinos de seus homens. Esbarrávamos em lugar, as pessoas vinham, davam o que podiam em comidas, outros presentes. Mas os Hermógenes e os Cardões roubavam, defloravam demais, determinavam cebaça em qualquer povoal à toa, renitiam feito peste. Na ocasião, o Hermógenes beirava a baía de lá, se soube, e eram um mundo enorme de má gente. E o Ricardão? Estivesse, esperasse. Dando meias andadas, nós chegamos num ponto verdadeiro, num Buriti do Zé. Dono de lá, Sebastião Vieira, tinha curral e casa, e guardava a munição da gente, mais de 10.000 tiros de bala. Por que foi que não se fez combate depois, naqueles meses todos? A verdade digo ao senhor, os soldados do governo perseguiam a gente. Major Oliveira, Tenente Ramiz e Capitão Melo Franco, esses não davam espaço. E Medeiro Vaz pensava era um pensamento. A gente mamparreasse de com eles não guerrear, não se esperdiçar, que as nossas armas guardavam um destino só, de dever. Escapulíamos, esquipávamos. Vereda em vereda, como os buritis ensinam, a gente varava para após. Se passava o Piratinga, que é fundo, se passava. Ou no Val da Mata, ou no Val da Boiada. Ou então, pegando mais por baixo, o São Domingos, no Val do José Pedro. Se não, subíamos beira desse, até as nascentes no São Dominguinhos. A ser o importante, que se tinha de estudar, era avançar depressa nas boas passagens nas divisas, quando o militar vinha cismado empurrando. É preciso de saber os trechos de se descer para Goiás. Em debruçar para Goiás, o chapadão por lá vai terminando, despenha. Tem quebra-cangalhas e ladeiras terríveis vermelhas. Olhe, muito em além, vi lugares de terra queimada e chão que dá som, um estranho. Mundo esquisito. Brejo do Jatobazinho. De medo de nós, um homem se enforcou. Por aí, extremando, se chegava até no Jalapão. Quem conhece aquilo? Tabuleiro chapadoso, Proporema. Pois lá, um geralista me pediu para ser padrinho de filho. O menino recebeu o nome de Diadorim também. Ah, quem oficiou foi o padre dos baianos, saiba o senhor. População de um arraial baiano inteira, que marchava de mudada. Homens, mulheres, as crias, os velhos, o padre com seus petrechos e cruz, e a imagem da igreja, tendo até bandinha de música, como vieram com todos, parecendo nação de maracatu. Iam para os diamantes, tão longe, eles mesmos dizendo, nos rios. Uns tocavam jumentos de almocreve, outros carregavam suas coisas, sacos de mantimentos, trouxas de roupa, rede de caruá a tiracol. O padre, com chapéu de couro para trasado. Só era uma procissão sensata, enchendo estrada, as poeiras, com o plequeio das alpercatas. As velhas tiravam ladainha, gente cantável. Rezavam, indo da miséria para a riqueza, e pelo prazer de tomar parte no conforto de religião. Acompanhamos esses até a vila da Pedra de Amolar. Lá a venta é da banda do poente, no tempo das águas. Na seca, o vento vem deste rumo daqui. O cortejo dos baianos dava parecença com uma festa. No sertão, até enterro simples é festa. Às vezes eu penso, seria o caso de pessoas de fé e posição se reunirem, em algum apropriado lugar,
no meio dos gerais, para se viver só em altas rezas, fortíssimas, louvando a Deus e pedindo glória do perdão do mundo. Todos vinham comparecendo. Lá se levantava enorme igreja. Não havia mais crimes, nem ambição, e todo sofrimento se espraiava em Deus, dado logo, até a hora de cada uma morte cantar. Raciocinei isso com o compadre meu Quelemém, e ele duvidou com a cabeça. Riobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Ciente me respondeu. Compadre meu Quelemém é um homem fora de projetos. O senhor vá lá no Jijujã. Vai agora, mês de junho. A estrela d'alva sai às 3 horas. Madrugada boa gelada. É tempo da cana. O senhor vê, no escuro, um quebra-peito, e é ele mesmo, já risonho e suado, engenhando o seu moer. O senhor bebe uma cuia de garapa e dá a ele lembranças minhas. Homem de mansa lei, coração tão branco e grosso de bom, que mesmo pessoa muito alegre ou muito triste, gosto de poder conversar com ele. Todo assim, o que minha vocação pedia era um fazendão de Deus, colocado numa estope, se braseando incenso nas cabeceiras das roças, o povo entoando hinos, até os pássaros e bichos vinham bisar. O senhor imagina? Gente sã valente, querendo só o céu, finalizando. Mas diverso do que se vê, ora cá, ora ali lá. Como deu uma moça, no Barreiro Novo, essa desistiu um dia de comer, e só bebendo por dia 3 gotas de água de pia benta. Em redor dela começaram milagres. Mas o delegado regional chegou, trouxe os praças, determinou o desbando do povo, baldearam a moça para o hospício de doidos, na capital. Disse que lá ela foi cativa de comer, por armagem de sonda. Tinham direito? Estava certo. Meio modo acho que foi bom. Aquilo não era o que em minha crença eu prezava, porque num estalo de tempo já tinham surgido vindo milhares desses para pedir cura os doentes condenados. Lázaros de lepra, aleijados por horríveis formas, peridentos, os cegos mais sem gestos, loucos acorrentados, idiotas, éticos e hidrópicos, de tudo. Criaturas que fediam. Se o senhor enxergasse aquilo, o senhor desanimava. Se tinha um grande nojo. Eu sei, nojo é invenção. Do que não há, para estorvar, que se tenha dó. E aquela gente gritava, exigiam saúde expedita. Rezavam alto, discutiam uns com outros, desesperavam de fé sem virtude. Requeriam era sarar. Não desejavam céu nenhum. Vendo Assaz, se espantava da seriedade do mundo, para caber o que não se quer. Será certo que os aleijões e feiezas estejam bem convenientemente repartidos nos recantos dos lugares. Senão, se perdia qualquer coragem. O sertão está cheio desses. Só quando se jornadeia de jagunço, no teso das marchas, praxe de ir em movimento, não se nota tanto. O estatuto de misérias e enfermidades. Guerra diverte, o demo acha. Mire e veja, um casal, no Rio do Borá, daqui longe, só porque marido e mulher eram primos carnais, os 4 meninos deles vieram nascendo com a pior transformação que há. Sem braços e sem pernas, só os tocos. Arre, nem posso figurar minha ideia nisso. Refiro ao senhor. Um outro doutor rapaz, que explorava as pedras turmalinas no vale do Aruçaí, discorreu-me dizendo que a vida da gente encarna e reencarna, por progresso próprio, mas que Deus não há. Tremeço. Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível, o mundo se resolve. Mas, se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem, e a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. É todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Mas, se não tem Deus, então a gente não tem licença de coisa nenhuma, porque existe dor, e a vida do homem está presa encantoada. Erra rumo, dá em aleijões como esses, dos meninos sem pernas e braços. Dor não dói até em criancinhas e bichos, e nos doidos, não dói sem precisar de se ter razão nem conhecimento? E as pessoas não nascem sempre? Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de ver nascimento.
Medo, mistério. O senhor não vê? O que não é Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim que nem não se pode ver. Mas a gente quer céu é porque quer um fim, mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Se eu estou falando às flautas, o senhor me corte. Meu modo é este. Nasci para não ter homem igual em meus gostos. O que eu invejo é sua instrução do senhor. De Araçuaí, eu trouxe uma pedra de topázio. Isto, sabe o senhor por que eu tinha ido lá daqueles lados? De mim conto. Como é que se pode gostar do verdadeiro no falso? Amizade com ilusão de desilusão. Vida muito esponjosa. Eu passava fácil, mas tinha sonhos que me afadigavam. Dos de que a gente acorda devagar. O amor, pássaro que põe ovos de ferro. Pior foi quando peguei a levar cruas minhas noites, sem poder sono. Diadorim era aquela estreita pessoa, não dava de transparecer o que cismava profundo, nem o que presumia. Acho que eu também era assim. Dele eu queria saber? Só se queria e não queria. Nem para se definir calado, em si, um assunto contrário e absurdo não concede seguimento. Voltei para os frios da razão. Agora, destino da gente, o senhor veja. Eu trouxe a pedra de topázio para dar a Diadorim. Ficou sendo para Otacília, por mimo, e hoje ela se possui em mão de minha mulher. Ou conto mal? Reconto. Ao que nós acampados, em pé de uns brejos, brejal, cabo de várzea. Até lá era favorável de defender que os cavalos se espairassem, por ter manga natural, onde se encostar, e currais falsos, de pegar gado brabeza. Natureza bonita, o capim macio. Me revejo de tudo, daquele dia a dia. Diadorim restava um tempo com uma cabaça nas duas mãos. Eu olhava para ela. Seja por ser, Riobaldo, que em breve rompemos adiante. Desta vez, a gente tange guerra. Pronunciou, a prazer, como sempre quando assim, em véspera. Mas balançou a cabaça. Tinha um trem dentro, um ferro, o que me deu desgosto. Saco de ferro, sem serventia, só para produzir gastura na gente. Bota isso fora, Diadorim, eu disse. Ele não contestou e me olhou de um hesitado jeito, que se eu tivesse falado causa impossível. Em tal, guardou o pedaço de ferro na algibeira. E ficava toda a vida com a cabaça nas mãos. Era uma cabaça baiana fabricada, desenhada de capricho, mas que agora sendo para nojo. E como me deu sede, eu peguei meu copo de corno lavrado, que não quebra nunca, e fomos apanhar água num poço, que ele me disse. Era por esconso por uma palmeira, duma de nome que não sei, de curta altura, mas regrossa, e com cheias palmas, reviradas para cima e depois para baixo, até pousar no chão com as pontas. Todas as palmas, tão lisas, tão juntas, fechavam um coberto, remedando o choupã de índio. Assino que foi de avistar em umas assim que os bugres acharam ideia de se formar suas tocas. Aí, a gente se curvar, suspendia uma folhagem, lá entrava. O poço abria redondo, quase ou ovalado. Como no recesso do mato, ali em trim, toda a luz verdeja. Mas a água, mesmo azul, de um azul que haja, que o roxo logo mudava. Ah, vai, coração meu foi forte. Sofismei. Se Diadorim segurasse em mim com os olhos, me declarasse todas as palavras, reajo que repelia. Eu, asco. Diadorim parava normal, estacado, observando tudo sem importância. Nem provia segredo. E eu tive decepção de logro, por conta desse sensato silêncio. Debrucei, ia catar água. Mas qual se via um bicho, rã brusca, feiosa, botando bolhas que a lisa cacheavam. Resumo que nós dois, sob num tempo, demos para trás, discordes. Diadorim desconversou e se sumiu por lá, por aí, consoante a esquisitice dele, de sempre às vezes desaparecer e tornar a aparecer sem menos. Ah, quem faz isso não é por ser e se saber pessoa culpada? No que vim para um grupo de companheiros, esses estavam jogando buzo, enchendo folga.
Por simples que a companheirada naqueles derradeiros tempos me caceteava com um enjoo, todos eu achava muito ignorantes, grosseiros cabras. Somente que na hora eu queria a frouxa presença deles. Fulão e Cicrão e Beltrão e Romão, pessoal ordinário. Há tanto, mesmo sem fome, providenciei para mim uma jacuba no come calado. E quis, que até me perguntei, pensar na vida. Penso? Mas foi no instante em que todos levantaram as caras, só sendo um rebuliço, acolá, na virada que principiava a vertente. Onde é que estavam uns outros que chamavam muito acenando especial? Pois fomos ligeiro ver o que subindo pelo resfriado. Passava era uma tropa, os diversos lotes de burros que vinham de São Romão, levavam sal para Goiás. E o arrieiro, mestre, relatando uma infeliz notícia dessas da vida. Ele era alto, feições compridas, dentuço? Medeiro Vaz exigiu certeza. Olhe, pois era, o arrieiro respondeu. E antes de morrer deu o nome, que era Santos Reis. Mas não propôs dizer, porque aí se exalou. Comandante, o senhor creia, nós tivemos grande pena. A gente em volta se consternava. Aqueles tropeiros, no Cururu, tinham achado Santos Reis, que morria urgente, tinham acendido vela e enterrado. Febres? Ao menos mais a alma descansasse. A gente tirou chapéus, em voto todos se benzendo. E o Santos Reis era o homem que vivo fazia mais falta. Ele estava viajando para trazer recado e combinação da parte de Socandelário e Titão Passos, chefes em nosso favor na outra grande banda do Rio. Agora alguém carece de ir. Medeiro Vaz decidiu, olhando salteado. Amém. Nós apreciávamos. Eu espiei caçando de Adorim, que ali bem de fronte de mim se portava, mesmo segurava uma vara de ferrão. Considerei nele certo propósito, de despique gandaiado. Apartei minhas vistas. Requeri, dei passo. Se sendo ordens, chefe, eu gostava era de ir. Medeiro Vaz limpou a goela. A meio, eu estava me lançando, mas mais negaciando prosápia. Duvidoso dele consentir. Pelo bom atirador que eu era, o melhor e mor necessitavam de mim. Haviam de querer me mandar escoteiro, dizedor de mensagem? E aí se deu o que se deu, o isto é. Medeiro Vaz concordou. Mas carece de levar um companheiro, ele propôs. Aí, entanto, eu não devia me calar, deixar alheia a escolha do segundo, que não me competia? A ânsia, que eu não queria o que de certo queria e que podia se surtir de repente. E a vontade de fim, que me ora vinha ranger na boca, me levou num avanço. Sendo suas ordens, chefe, o Cesfredo comigo vai. Falei. Nem olhei de Adorim. Medeiro Vaz aprouve. Me encarou demais e despachou em duríssimo. Vai, então, e no caminho não morre. A ser que Medeiro Vaz, por esse tempo, já acusava doença a quase acabada, no peso do fôlego e no desmancho dos traços. Estava amarelo, almecegado, se curvava sem querer, e diziam que no verter água ele gemia. Ah, mas outro igual eu não conheci. Quero ver o homem deste homem, Medeiro Vaz, o rei dos Gerais. Por que era que eu estava procedendo à toa assim? Senhor sei? O senhor vá pondo seu perceber. A gente vive repetido, o repetido e escorregável. Num minuto já está empurrado noutro galho. Acertasse eu, com o que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros. Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Mesmo fui muito tolo. Hoje em dia, não me queixo de nenhuma coisa, não tiro sombras dos buracos. Mas também não há jeito de me baixar em remorso. Sim, que só de uma coisa. E dessa mesma o que tenho é medo. Enquanto se tem medo, eu acho até que o bom remorso não se pode criar, não é possível. Minha vida não deixa benfeitorias. Mas me confessei com 7 padres, acertei 7 absolvições. No meio da noite, eu acordo e pelejo para rezar. Posso. Constante eu puder, meu suor não esfria. O senhor me releve tanto dizer. Mire e veja o que a gente é. Mal dali a um átimo, eu selando meu cavalo e arrumando meus dobros,
e já me muito entristecia. Diodorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. No me despedir, tive precisão de dizer a ele baixinho: por teu pai vou, amigo, mano a mano. Vingar Joca Ramiro. A fraqueza minha, adulatória. Mas ele respondeu: viagem boa, Riobaldo, e boa sorte. Despedir da febre. Galopando junto com o Sesfredo, larguei aquele lugar do Buriti das Três Fileiras. Pesares que me desenrolavam. E então eu decifrei meu arranque de ter querido vir com o Sesfredo, que ele, se sabia, tinha deixado fazia muitos anos, em terras do Jequitinhonha, uma moça que apaixonava, e que era mocinha de cabelos louros. Sesfredo me conta, me fala nesse acontecer. Nem bem 100 braças andadas eu já pedia a ele. Era como se eu tivesse de caçar emprestada uma sombra de um amor. E você não volta para lá, Sesfredo? Você aguenta existir? Perguntei. Guardo isso para às vezes ter saudade. Birimbau. Saudade só. E ele alargou as ventas de tanto riso. Vi que a história da moça era falsa. De inventar pouco se ganha. Regra do mundo é muito dividida. O Sesfredo comia muito e sabia assoviar seguido, copiando o de muitos pássaros. Ao viável, eu tinha de atravessar as tantas terras e municípios, jogamos uma viagem por este norte, meia geral. Assim conheço as províncias do estado, não há onde eu não tenha aparecido. Aqui viemos, por Extrema de Santa Maria, Barreiro Claro, Cabeça de Negro, Córrego Pedra do Gervásio, Acari, Vieira e Fundo, buscando o jeito de encostar no de São Francisco. Novidade não houve. Passamos numa barca. Só sempre bater para o nascente, direitamente em cima do Tremedal, chamada hoje Monte Azul. Sabíamos. Um pessoal nosso perpassava por lá, na Jaíba, até a Serra Branca, brabas terras vazias do Rio Verde Grande. De madrugada, acordamos em sua janela um velhozinho, dono de um bananal. O velhozinho era amigo, executou o recado. Daí a 5 madrugadas, retornamos. Era para vir alguém. Quem veio foi João Goenhá, próprio. E as descrições que deu foram de todas as piores. Seu Candelário, morto em tiroteio de combate. Metralhadoras tinham cerrado o corpo dele, de esguela, por riba da cintura. O Alípio, preso, levado para a cadeia de algum lugar. Titão Passos, perseguido por uma soldadesca, tivera de se escapar para a Bahia, pela proteção do coronel Horário de Matos. Só mesmo João Goanhá era quem ainda estava. Comandava a saldo de uns homens, os poucos. Mas coragem e munição não faltavam. E o Judas? Perguntei com triste raciocínio. Por que era que os soldados não deixavam a gente em paz, mas com aqueles não terçavam? Se diz que eles têm uma proteção preta. João Goanhá me esclareceu. O Hermógenes fez o pauto. É o demônio rabudo quem pune por ele. Nisso todos acreditavam. Pela fraqueza do meu medo e pela força do meu ódio, acho que eu fui o primeiro que criei. Ainda disse João Goanhá que estávamos em brevidade, porque ele sabia que os Judas, reforçados, tinham resolvido passar o rio em 2 lugares e marcharem em cima de Medeiro Vaz para acabar com ele de uma vez, no país de lá, onde era que o perigo Medeiro Vaz precisava de nós. Mas não pudemos. Mal a gente se tocou para a Cachoeira do Salto e esbarramos com tropa de soldados. Tenente Plínio. Foi fogo. Fugimos. Fogo no Jacaré Grande. Tenente Rosalvo. Fogo no Jatobá Torto. Sargento Leandro. Volteamos. Sobre aí, me senti pior de sorte que uma pulga entre 2 dedos. No formato da forma, eu não era o valente nem mencionado medroso. Eu era um homem restante trivial. A verdade que diga, eu achava que não tinha nascido para aquilo, de ser sempre jagunço não gostava. Como é, então, que um se repinta e se sarrafa? Tudo sobrevém. Acho, é do influimento comum e do tempo de todos. Tanto um prazo de travessia marcada, sazão, como os meses de seca e os de chuva. Será? Medida de muitos outros igualasse com a minha, esses também não sentindo e não pensando. Se não, por que era que eram aqueles aprontados versos que a gente cantava tanto toda a vida, indo em bando por estradas jornadas,
A alegria fingida no coração? Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou, lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. João Goanhá, por valentão e verdadeiro, nem carecia de estadear orgulho. Pessoa muito leal e briosa. Ele me disse, agora, da gente não sei o que vai ser. Para a Guerra Grande, eu acho que só Joca Ramiro é que era capaz. Ah, mas João Goanhá também tinha suas cartas altas. Homem de grito grosso. E mesmo ignorante analfabeto, de repente, ele tirava, sem não de onde, terríveis mindinhas ideias, mortes diversas. Assim, a gente experimentava, cá e cá, falseando fuga. Os Campos Gerais, ali também tem. Tombadores. Arre, os tremedais. Já viu algum? O chão deles consiste duro e enxuto, normal que engana. Quem não sabe o resto, vem, pisa, vai avançando. Tropa com cavalos, cavalama. Seja sem espera, quando já estão meio no meio, aquilo sucrepa. Pega-se a balar, ronca, treme escapulindo, feito gema de ovo na frigideira. Ei, por que debaixo da crosta seca rebole ocultando um semifundo de brejão engolidor? Pois em roda dali, João Goanhá dispôs que a gente se amoitasse, 3 golpes de homens, tocaiando. Ao de manhã, primeiro passaram os do sargento Leandro. Esses eram os menos, e um guia pagavam, por conhecer o caminho firme. Mas fomos lá, às pressas espalhamos de lugar os ramos verdes de árvore, que eles tinham botado para certa informação. No depois, vinham os do tenente. Tenente, tenente, tu quer. Seguidos por ali, entraram. Dos nossos, uns, acolá deram tiros, por disfarçação. Iscas. Cavalaria dos praças se avexou. Ave e pronto, de repente foi. A casca de terra sacudia. Se rachou em cruzes, estalando em muitos metros, balofou. Os cavalos entornados era como despejar prateleiras cheias, e os soldados, aiando gritos, se abraçavam com os animais caíntes, ou com o ar, uns a esmo desfechavam mosquetão. Mas encalcados se afundando, para não mais. A gente, se queria, mirava, ainda acertava neles. Coisas que vi, oi. Eu não atirei. Não tive braçagem. Talvez tive pena. Tanto por tanto, daí se encachorraram mais em nós, por beber vinganças. De campos e matas, vargens e grotas, em cada ponto para trás, dos lados e adiante da gente. Ei, eram só soldados, montão, se gerando. Furado do meio, Serra do Deus me livre, Passagem da Limeira, Chapada do Covão. Solon Nelson morreu. Arduininho morreu. Morreram o Figueiró, Batata Roxa, Dávila Manhoso, o Campelo, o Clange, Delvídio, Pescoço Preto, Toquim, o Sucivre, Elisiano, Pedro Bernardo. Acho que foram esses, todos. Chapada do Sumidouro. Córrego do Poldro. Mortos mais uns 6. Corrijo. Com outros, que pegos presos, se disse que foram acabados. Doideamos. A Bahia estava cercada nas portas. Achavam de tomar regalia, de desforra na gente. Até qualquer mulambo de sujeito, paisano morador. Às vezes, perdiam ligeiro essa graça. Gerais da Pedra. Lá, o Eleutério se apartou da gente, umas 100 braças, e foi a pé, bateu em porta de uma cafua por esclarecer. O capial surgiu, ensinou alguma coisa, errada. Eleutério agradeceu, deu as costas, veio andando uns passos. O capial então chamou. Eleutério virou para trás, para ouvir o que havia, e levou na cara e nos peitos o cheio de uma carga de chumbo fino. Cegou, rodou, entrupicado, arreganhava os braços, todos se sarapintando das manchas vermelhas que cresciam. O cabelo dele aumentou em pé, e a soldadesca atirava, de emboscados no mato do córrego e na beira do cerrado da outra banda. O capial se encobriu de trás do forno de assar biscoito, de lá fazia pontaria com a espingarda. E balas nossas levantavam terra ao redor dali, feito um ciscado de cachorro grande. Dentro da cafua também restavam outros soldados, que deram contas a Deus. A taliba, com o facão,
Pregou o capial na taipa da cafua. Ele morreu mansinho, parecia um santo. Ficou lá, espetado. Nós, bom, conseguimos aragem, até em um ponto de a salvo conversarmos. Serra escura. Nem munição nem de comer não sobravam. De forma que a gente carecia de se separar, cada um por seu risco, como pudesse caçar escape. Se esparramavam os guanhás. De si por si, quem vivesse viesse para cá do rio para a reunião, na juntura da vereda Saco dos Bois, com o Ribeirão Santa Fé. Ou ir de direto para onde estivesse Medeiro Vaz. Ou, caso o inimigo rondasse perto demais, então no Buriti da Vida, São Simão do Bar. Ou mais em Riba, ali onde o Ribeirão Gado Bravo é vadiável. Ao que João Goanhá mandou. A pressa era pressa. O ar todo do campo cheirava a pólvora e a soldados. Diante de mim, nunca terminava de atar as correias do gibão um cunha branco, sarado, cabra velho guerreiro. Ele boiava a língua em boca aberta. E medo meu medi muito maior. Se despedimos. Escorregando sem rumo, eu fui, vim, o Sesfredo comigo também. Viemos. Com a graça de Deus, saímos fora da roda do perigo. Chegamos no córrego Cansanção, não longe do Araçuaí. Por durante um tempo, carecíamos de ter algum serviço reconhecido. No viver tudo cabe. Nossas armas, com parte das roupas, campeamos um seguro lugar, deixamos escondidas. Aí, a gente se ajustou no meio do pessoal daquele doutor, que estava na mineração, que eu já disse e o senhor sabe. Por que não ficamos lá? Sei e não sei. Sesfredo esperava de mim toda a decisão. Algum remorso de não se cumprir de ir, de desertados? Não vê que não, desafasto. Gente sendo dois, garante mais para se engambelar, etc. de traição não sofre escrúpulos, como nem de crime nenhum, não agasta. Igual lobisomem verte a pele. Só se, companheiros sobrantes, a gente amiúda no ajuizar o desonroso assunto, isto sim, ranço descrédito de se ser tornadiço covarde. Mas eu podia rever proveito, caçar de voltar dali para a Casa Grande de Celorico Mendes, exigir meu estado devido na fazenda São Gregório. Temeriam. Assim e Silva, como em outro tempo, adiante, podia flauteado comparecer no Buritis Altos, por conta de Otacília, continuação de amor. Quis não. Soasse saudade de Diadorim? A ponto no dizer menos. Ou nem não tinha. Só como o céu e as nuvens lá atrás de uma andorinha que passou. Talvez, eu acho, também, que foi juvenescendo em mim uma inclinação de abelhudice. Assaz eu queria me estar misturado lá, com os Medeiro Vazes, ver o fim de tudo. Em mês de agosto, Buriti vinhoso. Araçuaí não eram os meus campos. Viver é um descuido prosseguido. Aí, as noites cambando para o entrar das chuvas, os dias mal. Desengoli. Tempo de ir. Vamos, eu disse para Sesfredo. Vamos, demais, o Sesfredo me respondeu. Ah, ei, não, alto lá comigo, que assim falseio, o mesmo é. Pois ia me esquecendo, o Vupes. Não digo o que digo, se o do Vupes não orço, que teve tão mente. Esse um era estranja, alemão, o senhor sabe, clareado, constituído forte, com os olhos azuis, esporte de alto, leandrado, rosalgar, indivíduo o mesmo. Pessoa boa. Homem sistemático, salutar na alegria séria. Com toda a confusão de política e brigas, por aí, e ele não somava com nenhuma coisa. Viajava sensato e ia desempenhando seu negócio dele no sertão, que era o de trazer e vender de tudo para os fazendeiros. Arados, enxadas, debulhadora, facão de aço, ferramentas Rogers e Roscoffs, latas de formicida, arsênico e creolinas. E até papavento desses moinhos de vento de sungar água. Com torre, ele tomava empreitada de armar. Conservava em si um estatuto tão diverso de proceder que todos a ele respeitavam. Disse que vive até hoje, mas abastado, na capital, e que é dono de venda grande, loja, conforme prosperou. Ah, o senhor conheceu ele? Ô titiquinho de mundo! E como é mesmo que o senhor fraseia? Vusp? Seu Emílio Vuspes. Vupsis. Vupsis.
pois esse Vupes apareceu lá. Logo vai e me reconheceu, como me conhecia do curralinho. Me reconheceu devagar, exatão. Sujeito escovado. Me olhou, me disse: Folgo, senhor estar bom? Folgo. E eu gostei daquela saudação. Sempre gosto de tornar a encontrar em paz qualquer velha conhecença. Consoante a pessoa se ri. A gente se acha de voltar aos passados, mas parece que escolhidas só as peripécias avaliáveis, as que agradáveis foram. Alemão Vupes ali, e eu recordei lembrança daquelas mocinhas, a Miosotes e a Rosuarda, as que no curralinho eu pensava que tinham sido as minhas namoradas. Seu Vupes, eu também folgo. Senhor também estar bom? Folgo. Eu respondi civilizadamente. Ele pitava, era charutos, mas me disse: Sei, senhor, homem valente, muito valente. Eu precisar de homem valente assim, viajar meu, 15 dias, sertão agora, aqui muito atrapalhado, gente braba, tudo. Destampei, ri que ri de ouvir. Mas o mais garboso fiquei, prezei a minha profissão, o bom costume de jagunço. Assim que é vida assoprada, vivida por cima. Um jagunceando nem vê, nem repara na pobreza de todos. Cisco. O senhor sabe, tanta pobreza geral, gente no duro ou no desânimo. Pobre tem de ter um triste amor à honestidade. São árvores que pegam poeira. A gente às vezes ia por aí, os 100, 200 companheiros a cavalo, tinindo e musicando de tão armados. E vai, um sujeito magro, amarelado, saía de algum canto e vinha espremendo seu medo farraposo. Com um vintém, azinhavrado, no conco da mão, o homem queria comprar um punhado de mantimento. Aquele era casado, pai de família faminta. Coisas sem continuação. Tanto pensei e perguntei: para que bando o senhor tora? E o Vupes respondeu: eu, direto cidade São Francisco, vou forte. Para falar, nem com uma pontinha de dedo, ele não bulia gesticulado. Então, era mesmo meu rumo, aceitei o destinar. Daí, falei com Sesfredo, que quis também. O Sesfredo não presumia nada. Ele naquilo não tinha próprio destaque. Mas os caminhos não acabam. Tal por essas demarcas de Grão-Mogol, Brejo das Almas e Brasília, sem confrontos de perturbação, trouxemos o seu Vupes. Com as graças dele aprendi muito. O Vupes vivia o regulado miúdo e para tudo tinha sangue frio. O senhor imagine, parecia que não se mealhava nada, mas ele pegava uma coisa aqui, outra coisinha ali, outra colar, uma moranga, uns ovos, grelos de bambu, umas ervas, e depois, quando se topava com uma casa mais melhorzinha, ele encomendava pago um jantar ou almoço, pratos diversos, farto real, ele mesmo ensinava o guisar, tudo virava iguarias. Assim o sertão, e ele formava conforto, o que queria. Saiba-se, deixamos o homem no final, e eu cuidei bem dele, que tinha demonstrado a confiança minha. Demos no rio, passamos. E aí, a saudade de Diadorim voltou em mim, depois de tanto tempo, me custando 600 já andava, acoroçoado de afogo de chegar e perto estar. Cavalo que ama o dono, até respira do mesmo jeito. Bela é a lua, lua-lã, que torna-se sair das nuvens, mais redondada, recortada. Viemos pelo Urucuia. Rio meu de amor é o Urucuia, o chapadão, onde tanto boi berra, daí os Gerais, com o capim verdeado. Ali é que vaqueiro brama, com suas boiadas espatifadas. Ar que dá açoite de movimento, o tempo das águas de chegada, trovoada trovoando. Vaqueiros todos vaquejando. O gado esbravaçava. A mal que as notícias referiam demais a cambada dos Judas, a aumentável, a corja. Há tantos quantos, eu pondo meu perguntar. Os muitos, uma monarquia deles, os vaqueiros respondendo. Mas Medeiro Vaz não se achava, os nossos, deles ninguém não sabia bem. Tocamos, fim que o mundo tivesse. Só de errávamos. Assim como o senhor, que quer tirar em instantâneo das coisas, aproximar a natureza. Estou entendido. Esbarramos num vargeado, esconso lugar, por entre o da Garapa e o da Jiboia. Ali tem 3 lagoas numa, com 4 cores. Se diz que a água é venenosa.
E isso de que me serve? Água, águas. O senhor verá um ribeirão que verte no Canabrava, o que verte no Taboca, que verte no Rio Preto, o primeiro preto do rio Paracatu, pois a daquele é sal só, vige salgada grossa, azula muito. Quem conhece, fala que é a do mar, descritamente. Nem boi não gosta, não traga, não. E tanta explicação dou, porque muito ribeirão e vereda, nos contornados por aí, redobra nome. Quando um ainda não aprendeu, se atrapalha, faz raiva. Só preto, já molhei mão nos 10, verde, uns 10, do pacari, uns 5, da ponte, muitos, do boi ou da vaca também, e uns 7 por nome de Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina, uma porção. O sertão é do tamanho do mundo. Agora, por aqui o senhor já viu. Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto pequeno é vereda. E algum ribeirão. E agora me lembro, no ribeirão entre ribeiros, o senhor vá ver a fazenda velha, onde tinha um cômodo quase do tamanho da casa. Por debaixo dela, socavado no antro do chão, lá judiaram com escravos e pessoas, até aos pouquinhos matar. Mas, para não mentir, lhe digo, eu nisso não acredito. Reconditório de se ocultar ouro, tesouro e armas, munição ou dinheiro falso moedado, isto sim. O senhor deve de ficar prevenido. Esse povo diverte por demais com a baboseira de um traque de jumento, forma um tufão de ventania. Por gosto de rebuliço. Querem porque querem inventar maravilhas gloriunhas. Depois eles mesmos acabam temendo e crendo. Parece que todo mundo carece disso. Eu acho que... Assim, olhe, tem um marimbu, um brejo matador, no Riacho Cis. Lá se afundou uma boiada quase inteira, que apodreceu. Em noites, depois, deu para se ver, deitado afora, se deslambendo em vento do cafofo e perseguindo tudo, 1 milhão de lavareda azul, de Jean de Lanfo fogo fá. Gente que não sabia, avistaram e endoideceram de correr fuga. Pois essa história foi espalhada por toda a parte, viajou mais, se duvidar do que eu ou o senhor, falavam que era sinal de castigo, que o mundo ia se acabar naquele ponto, causa de, em épocas, terem castrado um padre, ali perto umas 20 léguas, por via do padre não ter consentido de casar um filho com sua própria mãe. Há que até cantigas rimaram, do fogo azul do fim do mundo. Agora, a forca, eu vi. Forca moderna, esquadriada, arvorada bem erguida no elevado, em madeira de boa lei, parda, sucupira. Ela foi num morrote, depois do São Simão do Bar, perto da banda da mão direita do Pripitinga. A estúrdia forca de enforcar, construída, aprovada ali particularmente, porque não tinham recurso de cadeia, e pagear criminoso por viagens era dificultoso, tirava as pessoas de seus serviços. Aí, então, usavam. Às vezes, da redondeza, vinham até trazendo o condenado a cavalo para a forca pública. Só que um pobre veio morar próximo, quase debaixo dela, cobrava sua esmola em cada útil caso, dando seguida cavava a cova e enterrava o corpo, com cruz. No mais, nada. Semelhante não foi quando um homem, Rudo Gério de Freitas, dos Freitas ruivos da água limpada, mandou obrigado um filho dele ir matar outro, buscar para matarem, esse outro que roubou sacrário de ouro da igreja da abadia. Aí então, em vez de cumprir o estrito, o irmão combinou com o irmão, os dois vieram e mataram mesmo foi o velho pai deles, distribuído de foiçadas. Mas primeiro enfeitaram as foices, urdindo com cordões de embira e várias flores. E enqueriram o cadáver paterno em riba da casa, casinha boa de telhas, a melhor naquele trecho. Daí, reuniram o gado, iam levando para distante vender. Mas foram logo pegos. A pegar, a gente ajudou. Assim, prisioneiros nossos, demos julgamento. Ao que, fosse Medeiro Vaz, enviava imediato os dois para tão razoável forca. Mas, porém, o chefe nosso, naquele tempo, já era o senhor Saiba, Zé Bebelo. Com Zé Bebelo, o rumo das coisas nascia inconstante e diferente, conforme cada vez. A papo. Quá, por que foi que vocês enfeitaram, premeditado as foices? Ele interrogou.
Os 2 irmãos responderam que tinham executado aquilo em tradoeiragem à Virgem, para Nossa Senhora, em adiantado, remitir o pecado que iam obrar, e obraram dito e feito. Tudo que Zé Bebelo se entesou sério, em pufo, em polo, mas sem rugas em testa, eu prestes vi que ele estava se rindo por de dentro. Tal, disse, Santíssima Virgem, e o pessoal todo tirou os chapéus em alto respeito. Pois, se ela perdoa ou não, eu não sei, mas eu perdoo em nome dela a Puríssima Nossa Mãe. Zé Bebelo decretou, o pai não queria matar? Pois então, morreu, dá na mesma, absolvo. Tenho a honra de resumir circunstância dessa decisão, sem admitir apelo nem revogo, legal e lealdado, conformemente. Aí mais Zé Bebelo disse como apreciava. Perdoar é sempre o justo e certo. Pirlim-pim, pimpão. Mas como os 2 irmãos careciam de algum castigo, ele requisitou para o nosso bando aquela gorda boiada, a qual pronto revendemos, embolsamos. E desse caso, derivaram também uma boa cantiga violeira. Mas deponho que Zé Bebelo somente determinou assim, naquela ocasião, pelo exemplo, pela decência. Normal, quando a gente encontrava alguma boiada tangida, ele cobrava só imposto de uma ou umas 2 reses, para o nosso sustento nos dias. Autorizava que era preciso se respeitar o trabalho dos outros e entusiasmar o afinco e a ordem, no meio do triste sertão. Zé Bebelo, se o senhor não conheceu esse homem, deixou de certificar que qualidade de cabeça de gente a natureza dá, raro de vez em quando. Aquele queria saber tudo, dispor de tudo, poder tudo, tudo alterar. Não esbarrava quieto. Seguro já nasceu assim, zureta, arvoado, criatura de confusão. Trepava de ser o mais honesto de todos, ou o mais danado no tremulus, conforme as quantas. Soava no que falava, artes que falava, diferente na autoridade, mas com uma autoridade muito veloz. Desarmado, uma vez, caminhou para o Leôncio Du, que tinha afastado todo mundo e meneava um facãozão. Como gritou, você quer vermelho? Te racho, fré. Ao de que o Leôncio Du decidiu deixou o facão cair e se entregou. O senhor ouve, sabe? Zé Bebelo era inteligente e valente. Um homem consegue intrujar de tudo. Só de ser inteligente e valente é que muito não pode. E Zé Bebelo pegava no ar as pessoas. Chegou um brabo, cabra de zagaia, recomendado. Tua sombra me espinha, Juazeiro. Zé Bebelo a faro saudou. E mandou amarrar o sujeito, sentar nele uma surra de peia. Atual, o cabra confessou que tinha querido vir drede para trair, em empreita encobertada. Zé Bebelo apontou nos cachos dele a Mauser. Estampido que espatifa, as miolagens foram se grudar longe e perto. A gente pegou cantando a moda do boi. No regular, Zé Bebelo pescava, caçava, dançava as danças, exortava a gente, indagava de cada coisa, laçava a res ou topava a vara. Entendia dos cavalos, tocava violão, assoviava musical. Só não praticava de buzo nem baralho, declarando ter receios, por atreito demais a vício e riscos de jogo. Sem menos, se entusiasmava com o qual me quer. O que houvesse, choveu, louvava a chuva. Trapo de minuto depois, prezava o sol. Gostava, com despropósito, de dar conselhos. Considerava o progresso de todos, como se mais esse todo o Brasil, territórios, e falava horas. Vim de vez, disse quando retornou de Goiás. O passado para ele era mesmo o passado, não vogava, e de si parte de fraco não dava, nenhão nunca. Certo dia, se achando trotando por um caminho completo novo, exclamou: Ei, que as serras estas, às vezes até mudam muito de lugar. Sério. E era mais que ele estava perdido, de errado de rota. Mas com ele, até o feio da guerra podia alguma alegria, tecia seu divertimento. Acabando um combate, saía esgalopado, revólver ainda em mão, perseguir quem achasse, só aos brados. Viva a lei, viva a lei! E era o pipoco Paco. Ou, paz, gritava também. E bala. Se entregaram mais 2. Viva a lei, viva a lei! Adió, que quilate, que lei, alguém soubesse? Tanto aquilo, sucinto, a fama correu. Dou-lhe qual, que uma vez ele corria a cavalo por exercício e um veredeiro que isto viu se assustou.
Pulou de joelhos na estrada, requerendo: Não faz viva lei em mim, não. Mor de Deus, seu Zé Bebel, por perdão. E Zé Bebelo jogou para o pobre uma cédula de dinheiro, gritou: Amonta aqui, irmão, na garupa. Trouxe o outro para com a gente jantar. Esse era ele. Esse era um homem. Para Zé Bebelo, melhor minha recordação está sempre quente e pronta. Amigo, foi uma das pessoas nesta vida que eu mais prezei e apreciei. Pois, porém, ao fim retomou, emendo o que vinha contando. A ser que, de Campinas a Campos, por morros, areiões e varjas, o Cesfredo e eu chegamos no Marcavão. Antes de lá, inchou o tempo para chover. Chuva de desenraizar todo pau, tromba. Chuvão que come terra, a gente vendo. Quem mede e pesa essas demais d'água? Rios foram se enchendo. Apeamos no Marcavão, beira do sono. Medeiro Vaz morreu naquele país fechado. Nós chegamos em tempo. Ao quando encontramos o bando, foi ali, Medeiro Vaz já estava mal. Talvez por isso a alegria comum não pôde se dizer, nem Diadorim me abraçou, nem demonstrou um salves por minha volta. Fiquei sincero. A tristeza e a espera má tomavam conta da gente. O mais é o pior, é que tem inimigo, próximo, tocaiando, Alaripe me disse. Muito chovido de noite, as árvores esponjadas. Mesmo dava um frio vento, com umidades. Para agasalhar Medeiro Vaz, tinham levantado um boi, o senhor sabe, um couro só, espetado numa estaca, por resguardar a pessoa do rumo de onde vem o vento, o bafe-bafe. Acampávamos debaixo de grandes árvores. O barulhinho do rio era de bicho em bicheira. Medeiro Vaz, jazente numa manta de pele de bode branco, aberto na roupa, o peito cheio de cabelos grisalhados. A barriga dele tinha inflamado muito, mas não era de idopisia, era de dores. Quando vislumbrou de mim, aí armou-no se aprumar, pelejando para me ver. Os olhos, o alvor como um miolo de formigueiro. Mas se abriu, arriou os braços e mediu o chão com suas costas. Está no bilim-bilim, eu pensei. Ah, a cara, arre de amarela, o amarelamento, de palha. Assim, desse jeito, ele levou o dia quase a termo. A tarde foi escurecendo. Ao menos Diadorim me chamou a departe. Ele tramava as lágrimas. Amizade, Riobaldo, que eu imaginei em você esse prazo inteiro. E apertou minha mão. Avesso fiquei, meio sem jeito. Aí chamaram. Acode que o chefe está no fatal. Medeiro Vaz, arquejando, cumprindo tudo. E o queixo dele não parava de mexer. Grandes momentos. Demorava. E deu a panca, troz forte, como de propósito. Uma chuva de arrobas de peso. Era quase sonoite. Reunidos em volta, ajoelhados, a gente segurava uns couros abertos para proteger a morte dele. Medeiro Vaz, o rei dos gerais. Como era que um daquele podia se acabar? A água caía, às despejadas, escorria nas caras da gente, em fios pingos. Debruçando por debaixo dos couros, podia-se ver o fim que a alma obtém do corpo. E Medeiro Vaz, se governando mesmo no remar à agonia, travou com esforço o ronco que puxava a gosma de sua goela e gaguejou. Quem vai ficar em meu lugar? Quem capitaneia? Com a estrampeação da chuva, os poucos ouviram. Ele só falava por pedacinhos de palavras. Mas eu vi que o olhar dele esbarrava em mim e me escolhia. Ele avermelhava os olhos? Mas com o cirro e o vidrento. Coração me apertou estreito. Eu não queria ser chefe. Quem capitaneia, vi meu nome no lume dele, e ele quis levantar a mão para me apontar, as veias da mão. Com que luz eu via, mas não pôde. A morte pôde mais. Rolou os olhos, que ralava no sarrido. Foi dormir em rede branca, deu a venta. Era seu dia de alta tarefa. Quando estiou a chuva, procuramos o que acender. Só se trouxe uma vela de carnaúba, o toco, e um brandão de tocha. Eu tinha passado por um susto. Agora, a meio a vertigem me dava, desnorteado na vontade de falar aqueles versos, como quem cantasse um coreto. Meu boi preto mocangueiro, árvore para te apresilhar, palmeira que não debruça, buriti sem entortar. Deviam de tocar os sinos de todas as igrejas. Cobrimos o corpo com palmas de buriti novo, cortadas molhadas. Fizemos quarto, todos, até ao quebrar da barra. Os sapos gritavam latejado. O sapo-cachorro arranhou seu rouco.
Alguma anta assoviava, assovio mais fino que o relincho-rincho de um poldrinho. De Aurora, cavacamos uma funda cova. A terra dos Gerais é boa. Tomou-se café, e Diadorim me disse, firme, Riobaldo, tu comanda. Medeiro Vaz te sinalou com as derradeiras ordens. Todos estavam lá, os brabos, miolhantes, tantas meninas dos olhos escuras repulavam. As duras, grão e grão, era como levando eu, de milhares, uma carga de chumbo grosso ou chuvas de pedra. Aprovavam. Me queriam governando. Assim, estremeci por interno. Me gelei de não poder palavra. Eu não queria, não queria. Aquilo revi muito por cima de minhas capacidades. A desgraça de João Goanhá não ter vindo. Sentimente que eu não desejava arreglórias, mão de mando. Engoli cuspes. Avante, por fim, como que respondi às gagas, isto disse. Não posso, não sirvo. Mano velho, Riobaldo, tu pode. Tive testa, pensei um nome feio. O que achassem, achassem, mas ninguém ia manusear meu ser para brincadeiras. Mano velho, Riobaldo, tu crê que não merece, mas nós sabemos a tua valia. Diadorim retornou. Assim estava, mão erguida. Onde é que os outros, roda a roda, denotavam assentimento? Tatarana, Tatarana, uns pronunciaram. Sendo Tatarana um apelido meu que eu tinha. Temi. Terçava o grave. Assim, Diadorim dispunha do direito de fazer aquilo comigo. Eu, que sou eu, bati o pé. Não posso, não quero. Digo definitivo. Sou de ser e executar. Não me ajusto de produzir ordens. Tudo parava por átimo. Todos esperando com suspensão. O senhor conheceu por de dentro um bando em pé de jagunços quando um perigo poja? Sabe os quantos lobos? Mas não, o pior é que acalma uma sisudez das escuras. Não que matem uns aos outros, ver, mas a pique de coisinha o senhor pode entornar seu respeito, sobrar desmoralizado para sempre neste vale de lágrimas. Tudo rosna. Entremeio, Diadorim se mais fez, avançando o passo. Deixou de me medir, vigiou o ar de todos. Aí ele era mestre nisso, de astuto se certificar só com um rabeio ligeiro de mirada. Tinha gateza para contador de gado. E muito disse. Ah, pois, então eu tomo a chefia. O melhor não sou, oxente, mas porfio no que quero e prezo, conforme vocês todos também. A regra de Medeiro Vaz tem de prosseguir, contenção. Mas se algum achar que não acha, o justo, a gente isto decide a ponta d'armas. Mandacaru. Oi, Diadorim, belo feroz. Ah, ele conhecia os caminhares. Em jagunço com jagunço, o poder seco da pessoa é que vale. Muitos, ali, haviam de querer morrer por ser chefes, mas não tinham conseguido nem tempo de se firmar quente nas ideias. E os outros estimaram e louvaram. Reinaldo, o Reinaldo, foi o aprovo deles. Ah! Num nu, nisto, nesse repente, desinterno de mim, um nego forte se saltou. Não, Diadorim, não. Nunca que eu podia consentir. Nange, pelo tanto que eu dele era louco amigo, e concebia por ele a vexável afeição que me estragava, feito um mau amor oculto. Por mesmo isso, nimpes nada, era que eu não podia aceitar aquela transformação. Negócio de para sempre receber mando dele, doendo de Diadorim ser meu chefe, nulo que eu ia estuchar. Não, clamei, que como um sino desbadala, discordo. Todos me olhassem? Não vi, não tremi. Visivo só vi Diadorim, resumo do aspecto e esboço dele para movimentos, as mãos e os olhos, de reguada. Como em relance, corri cálculo de quantos tiros eu tinha para a queima-bucha dar, e uma balazinha, primeira, botada na agulha da automática, eu estava com milho no surrão. De devagar, os companheiros, os outros, não se buliram, tanto esperavam. De certo que saudavam antipatia de mim, repugnados por eu estar seguidamente atrapalhando as decisões. Achassem que eu agora não tinha mais direito de parecer, pois a chefia própria eu enjeitara. Quem sabe, será se praziam no poder ver nós dois, Diadorim comigo, que antes, como irmãos até ali, a gente se estraçalhar nas facas? Torci vontade de matar alguém, para pacificar minha aflição. Alguém, algum, Diadorim não, digo. De certo, isso em mim eles perceberam, calados. Só o Sesfredo, inesperado assim, disse um também discordo. Por me estimar, ele me secundava.
E o alaripe, séria pessoa. Tende que, deixa o Riobaldo razoar. Endireitei os chifres, chapei. Vejo, Marcelino Pampa é quem tem de comandar, mediante que é o mais velho, e, de mais velho, valente e consabido de ajuizado. Cara de Marcelino Pampa ficou enorme. Do que constei dos outros, concordantes, estabeleci que eu tinha acertado Solerte, dei na barra, mas de Adorim, de olhos os olhos agarrados, nós dois. Asneira, eu naquela hora supria suscitar alto meu maior bem-querer por Diadorim. Assim mesmo, eu arcava em cru com o desafio, desde que ele brabasse, desde que ele puxasse. Tempo instante que empurrou morros para passar. Afinal, aí, Diadorim abaixou as vistas. Pude mais do que ele. Se riu depois de mim, sempre sendo que falou firme. Com gosto, melhor do que Marcelino Pampa não tem nenhum. Não ambicionei poderes. Falou como corajoso, e, acredito que é a vez de se estar contornados, unidos, sem porfiar, o alaripe inteirou. Amém, todos, voz a voz, aprovavam. Marcelino Pampa, então, principiou, falou assim. Aceito por precisão nossa o que obrigação minha é, até enquanto não vem algum dos certos de realce maior, João Guanhá, Alípio Mota, Titão Passos. A tanto, careço do bom conselho de todos que tiverem segura fiança, assentes que vamos. Sobre mais disse, sem importância, sem noção, pois Marcelino Pampa possuía talentos minguados. Somente pensei que ele estava pondo um peso no lombo, por sacrifício. Ao que, em melhores tempos, aprazia bem capitanear, mas, agora, aquela ocasião, a gente por baixos e essas misérias, qualquer um não havia de desgostar de responsabilidade? Aí observei, como Marcelino Pampa, desde um instante, expunha outro ar de ser, a sisuda extravagância, soberbo satisfeito. Ser chefe, por fora um pouquinho amarga, mas por dentro é rosinhas flores. Meu era um alívio. Mesmo não duvidei de meu menos valer. Alguém lá tem a feição do rosto igualzinha à minha? E, de primeiro, meu coração sabia bater copiando tudo. Hoje eu desconheço o arruído rumor das pancadas dele. Diadorim veio para perto de mim. Falou coisas de admiração, muito de afeto leal. Ouvi, aquilo, copos afora, mel de melhor. Eu precisava. Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade. E de que é que a miúde a gente adverte em certas saudades? Será que nós todos, as nossas almas já vendemos? Bobeia minha. E como é que havia de ser possível, hein? Olhe, conto ao senhor. Se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço, bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisas dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado, pensou, propôs este trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas, em lei de Caborge, invisível no sobrenatural, chegasse primeiro o destino do Davidão morrer em combate, então era o Faustino quem morria em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que, com efeito, no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do major Alcides do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver? Para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. E assim foram. Durante os meses escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos eles não saíam. Que tal? O que o senhor acha? Pois mire e veja, isto mesmo narrei a um rapaz de cidade grande, muito inteligente, vindo com outros num caminhão para pescarem no rio. Sabe o que o moço me disse? Que era assunto de valor, para se compor uma história em livro, mas que precisava de um final sustante, caprichado. O final que ele daí imaginou foi que um dia o Faustino pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste, devolvia o dinheiro, mas o Davidão não aceitava, não queria por forma nenhuma. Do discutir, ferveram nisso, ferravam numa luta corporal.
Afino, o Faustino se provia na faca, investia. Os dois rolavam no chão, embolados. Mas, no confuso, por sua própria mão dele, a faca cravava no coração do Faustino, que falecia. Apreciei demais essa continuação inventada. Há quanta coisa limpa, verdadeira, uma pessoa de alta instrução não concebe. Aí podem encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida disfarça? Por exemplo. Disse isso ao rapaz pescador, a quem sincero louvei, e ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade de realidade, de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei. Soube somente, só, que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem. Deu baixa do bando e, com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também, e viesse morar perto deles sempre. Mais deles, ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente, não se queira. Viver é muito perigoso. Aqui, o que logo vi, que Marcelino Pampa, por bem de seu dispor, não dava altura. Atento de se acertar nos primeiros rumos de se mexer, ele me chamou, mais João Conclis. Os Judas estão aqui mesmo, de nós a umas 15 léguas, e sabem da gente. Deveras atacar, não atacam, com este tempo de todas chuvas e ribeirões cheios. Mas vão fechando modo de rodear a gente, de menos longe, porque a quantidade deles é a farta. Recurso que eu acho é dois. Ou se fugir para o Chapadão enquanto tempo, mas é perder toda esperança e diminuir da vergonha. Ou então, forçar tudo e experimentar um caminho por entremeio deles. Se vai para outra banda do rio, caçar João Goanhá e os outros companheiros. Mas ainda não sei, quero toda razoável opinião. Assim ele, Marcelino Pampa, disse. Mas se souberem a notícia que Medeiro Vaz morreu, hoje mesmo, é capaz que sejam de vir em riba de nós. Foi o que João Conclis achou, e estava muito certo. Eu não atinava com o que dizer. As confusões dessas horas me encostavam. O que era na situação que Medeiro Vaz havia de fazer? E Joca Ramiro? E seu calendário? Ao esmo, esses pensamentos em mim. Ai foi que reconheci como súcia de homens carece de uma completa cabeça. Comandante, é preciso, para aliviar os aflitos, para salvar a ideia da gente de perturbações desconformes. Não sabia, hoje será que sei, a regra de nenhum meio termo. Sem ação, eu podia gastar ali minha vida inteira, debulhando. Também, logo depois de muitos silêncios e poucas palavras, Marcelino Pampa resolveu que de tarde nossa conversa ia ter repetição. Atontados, 3. Dali, fui para perto de Diadorim. Riobaldo, ele mal disse. Você está vendo que não temos remédio. Aí, esbarrou. Pensou um tempo, com uma mão por cima da outra. E vocês, que foi que determinaram de se fazer? Me perguntou. Respondi. Hoje de tarde é que se toma a decisão, Diadorim. Você está mal satisfeito? Ele endireitou o corpo. Foi e falou. Sei o meu. Cá por mim, isso tudo pouco adianta. Quente, quero poder chegar junto de um dos Judas para terminar. Eu sabia que ele falava coisas de pelejar por cumprir. Eu tinha mais cansaço, mais tristeza. Quem sabe se... Para ter jeito de chegar perto deles, até se não era melhor, assim ele desabafou em trago, e recolhido num estado de segredo. Por seus grandes olhos, onde aquilo redondeou, criei que armasse agarrar o comando, por meio de acender o bando todo em revolta. Qualquer loucura semelhante era a dele. Mas não. Mas disse, foi você mesmo, Riobaldo, quem governou tudo hoje. Você escolheu Marcelino Pampa. Você decidiu e fez. Era. Gostei em cheio de escutar isso, soprante. Ah, porém estaquei na ponta de um pensamento, e agudo temi. Cada hora de cada dia, a gente aprende uma qualidade nova de medo. Mas, depois de janta, quando estávamos outra vez reunidos, Marcelino Pampa, eu e João Conclis, não se teve nem o tempo de principiar. Pelo que ouvimos, um galope, o chegar, o riscar, o desapeio,
o chachacho de alpercatas. Sendo assim, o Feliciano e o Quipes que traziam o vaqueirinho escoltado. E vieram quase correndo. O vaqueirinho não devia de ter mais de uns 15 anos, e as feições dele mudavam, de mestre pavor. Arte que este tal passou as fugas meio arupa, pegamos. Aí ele tem grande coisa para contar. E empurraram um pouco o vaqueirinho. De medo, a gente olhava para ele, e de nossos olhos ele se desencostava. Af, por fim, bebeu gole de ar e soluciou. É um homem, só sei, é um homem. Te acerta, mocinho. Aqui você está livre e salvo. Aonde é que está indo? Marcelino Pampa regrou. É briga enorme. É um homem. Vou indo para longe, para a casa de meu pai. Ah, é um homem. Ele desceu o rio Paracatu, numa balsa de Buriti. Que foi mais que o homem fez? Então João Conclis perguntou. Deu fogo. O homem com mais 5 homens. Avançaram do mato. Deram fogo contra os outros. Os outros eram um montão, mais de uns 30, mas fugiram. Largaram 3 mortos, uns feridos, escaramuçados. Ei, e estavam a cavalo. O homem e os 5 dele estão a pé. Homem terrível. Falou que vai reformar isto tudo. Vieram pedir sal e farinha no rancho. Emprestei. Tinham matado um veadinho campeiro. Me deram naca de carne. Qual é que é o nome dele? Fala. Como é que os outros dizem? Aí, e que jeito, que semelhança de figura é que ele tem? Ele? O jeito que é o dele, que ele tem? É mais baixo do que alto, não é velho, não é moço. Homem branco. Veio de Goiás. O que os outros falam e tratam? Deputado. Desceu o rio Paracatu numa balsa de Buriti. Estávamos em jejum de briga. Ele mesmo disse. Ele e seus 5 deram fogo feito feras. Gritavam de onça e de uivado. Disse, vai remexer o mundo. Desceu o rio Paracatu, numa balsa de Buriti. Desceram. Nem cavalo eles não têm. É ele, mas é ele, só pode ser. Aí alguém lembrou. E é. E então está do nosso lado, outro completou. Temos de mandar por ele. Foi a palavra de Marcelino Pampa. Onde é que estará? Na Pavoã? Alguém tem de ir lá. É ele, é ver a vida, quem pensava? E é homem danado, zuretado. Está a favor da gente, e ele sabe guerrear. E era. Repegava a chuva, trozante, mas mesmo assim, o Quipes e Cavalcante montaram e saíram por ele, da Pavoã no rumo. De certo, não acharam fácil, pois até a hora de escurecer não tinham aparecido. Mas, aquele homem, para que o senhor saiba, aquele homem era Zé Bebelo. E na noite, ninguém não dormiu direito em nosso acampo. De manhã, com uma braça de sol, ele chegou. Dia da abelha branca. De chapéu desabado, avantes passos, veio vindo, acompanhado de seus 5 cabras. Pelos modos, pelas roupas, aqueles eram gente do Alto Urucuia. Catrumanos dos Gerais, pobres, mas atravessados de armas, e com cheias cartucheiras. Marcelino Pampa caminhou ao encontro dele. Seguinte de nosso comandante, nós formávamos. Valia ver. Essas cerimônias. Paz e saúde, chefe. Como passou? Como passou, mano? Os 2 grandes se saudavam. Aí, Zé Bebelo reparou em mim. Professor, ara viva, sempre a gente tem de se avistar. De nomes e caras de pessoas, ele em tempo nenhum se esquecia. Vi que me prezava cordial, não me dando por traidor nem falso. Riu redobrado. De repente desriu. Refez pé para trás. Vim de vez, ele disse. Disse desafiando quase. Em boa veio, chefe. É o que todos aqui representamos, Marcelino Pampa respondeu. Ah, pois, salve Medeiro Vaz. Deus com ele, amigo. Medeiro Vaz ganhou repouso. Aqui soube. Lux eterna. E Zé Bebelo tirou o chapéu e se persignou, parando um instante sério, num ar de exemplo, que a gente até se comoveu. Depois disse, vim cobrar pela vida de meu amigo Joca Ramiro, que a vida em outro tempo me salvou de morte, e liquidar com esses 2 bandidos, que desonram o nome da pátria e este sertão nacional. Filhos da égua. E ele estava com a raiva tanta que tudo quanto falava ficava sendo verdade. Pois então, estamos irmãos. E esses homens? Os urucuianos não abriram boca, mas Zé Bebelo rodeou todos, num mando de mão, e declarou forte o seguinte,
Vim por ordem e por desordem. Este cá é meus exércitos. Prazer que foi ouvir o estabelecido. A gente quisesse brigar, aquele homem era em frente, crescia sozinho nas armas. Verde Marcelino Pampa dizer: pois assim, amigo, por que é que não combinamos nosso destino? Juntos estamos, juntos vamos. Amizade e combinação aceito, mano velho. Já ajuntar não. Só obro o que muito mando. Nasci assim. Só sei ser chefe. Sobre curto, Marcelino Pampa cobrou de si suas contas. Repuxou testa, demorou dentro de um momento. Circulou os olhos em nós todos, seus companheiros, seus brabos. Nada não se disse. Mas ele entendeu o que cada vontade pedia. Depressa deu o consumado. E chefe será. Baixamos nossas armas, esperamos vossas ordens. Com coragem falou, como olhou para a gente outra vez. Acordo, eu disse, Diadorim disse, João Conclis disse. Todos falaram, acordo. Aí Zé Bebelo não discrepou pim de surpresa. Parecia até que esperava mesmo aquele voto. De todo o poder, todo mundo lealda? Ainda perguntou, ringindo seriedade. Confirmamos. Então ele quase se aprumou nas pontas dos pés e nos chamou. Ao redor de mim, meus filhos, tomo posse. Podia-se rir. Ninguém ria. A gente em redor dele, misturando em meio nosso os 5 homens do Urucuia. Adiante. Pois estamos. É o duro diverso, meu povo. Mas os assassinos de Joca Ramiro vão pagar, com 600, 700. Ele definiu, apanhando um por um de nós no olhar. Assassinos, eles são os Judas. Desse nome agora que é o deles, explicou João Conclis. Ah, Rivote, 2 Judas, podemos romper as aleluias. Aleluia, aleluia, carne no prato, farinha na cuia. Ele aprovou, deu aquilo feito um viva. Nós respondemos. E assim era que Zé Bebelo era, como quando trovejou. Desse trovou de alto e rasto, dos gerais, entre mentes antes dos gotejos de chuva esquentada. O trovão afunda largo, pé da gente apalpa a terra. Conforme foi, trovejou de cala a boca e Zé Bebelo tocou um gesto de costas da mão. Respeitoso disse, isto é comigo. Do que se tratava, retorno e conto, ele o seguinte revelou. Tudo eu não tinha, com os meus, munição para nem meia hora. A gente reconheceu mais a coragem dele, isto é, qualquer um de nós sabia que aquilo podia ser mentira. Mesmo por isso, somenos, por detrás de tanta papagaiagem, um homem carecia de ter a valentia muito grande. A cômodo ele começou, nesse dia, nessa hora. Não esbarrou mais. Achou de ir ver o lugar da cova e as armas e trens que Medeiro Vaz deixava. Essas determinou que, o morto não tendo parentes, então para os melhores mais chegados, como lembrança ficassem, as carabinas e revólveres, a automática de rompido e ronco, punhal, facão, o capote, o cantil revestido, as capangas e alforjes, as cartucheiras de trespassar. Alguém disse que o cavalo grande, Murzelo Mancho, devia de ficar sendo dele mesmo. Não quis. Chamou Marcelino Pampa, a ele fez donativo grave. Este animal é vosso, Marcelino, merecido, porque eu ainda estou para ver outro com igual siso e caráter. Apertou a mão dele, num toques. Marcelino Pampa dobrou de ar, perturbado. Desse fato em diante, era capaz de se morrer por Zé Bebelo. Mas, para si mesmo, Zé Bebelo guardou somente o pelego berbezim, de forrar sela, e um bentinho milagroso, em 3 baetas confeccionado. Daí, levou a eito, vendo, examinando, disquirindo. Aprendeu os nomes, de um em um, e em que lugar nascido, resumo da vida, quantos combates, e que gostos tinha, qualquer ofício de habilidade. Olhou e contou as pencas de munição e as armas. Repassou os cavalos, prezando os mais bem ferrados e os de aguentada firmeza. Ferraduras, ferraduras, isto é que é importante, vivia dizendo. Repartiu os homens em 4 pelotões, 3 drongos de 15 e um de 20, em cada um ao menos um bom rastreador. Carecemos de 4 buzinas de caçador, para os avisos, reclamou. Ele mesmo tinha um apito, pendurado do pescoço, que de muito longe se atendia. Para capitanear os drongos, escolheu Marcelino Pampa, João Conclis
e o Fafafa. Pessoalmente, ficou com o maior, o de 20. Nesse figuravam os 5 urucuianos, e eu, Diadorim, Cesfredo, o Quipes, Joaquim Beiju, Coscorão, Dimas, Doido, o Acauã, Mão de Lixa, Marruás, o Credo, Marimbondo, Rasga Embaixo, Giribibe e João Bexiguento, dito Alparcatas. Só que, tidos todos repartidos, ainda sobravam 9. Serviram para esquadrão a de parte, tomar conta dos burros cargueiros, com petrechos e mantimentos. O testa deles foi Alaripe, por bom que fosse para tudo ser. Aos esses mesmo se comediu obrigação. Quinqueiroz zelava os volumes de balas. O Jacaré exercia de cozinheiro. Todo o tempo devia de dizer o de comer que precisava ou faltava. Doristino, ferrador dos animais, tratador deles. E os outros ajudavam. Mas Raimundo Lé, que entendia de curas e meizinhas, teve cargo de guardar sempre um surrão com remédios. O que, remédio, por ora, não havia nenhum. Mas Zé Bebelo não se atontava. Aí, em qualquer parte, depois, se compra, se acha, meu filho. Mas vai apanhando folha e raiz, vai tendo, vai enchendo. O que eu quero é ver o surrão à mão. O acampamento da gente parecia uma cidade. Assuntos principais, Zé Bebelo fazia lição e deduzia ordens. Trabucar duro para dormir bem, publicava. Gostadamente. Morrendo eu, depois vocês descansam, e ria. Mas eu não morro. Sujeito muito lógico, o senhor sabe, cega qualquer nó. E engraçado dizer, a gente apreciava aquilo. Dava uma esperança forte. Há um modo, melhor que tudo, é se cuidar miudamente trabalhos de paz em tempo de guerra. O mais eram traquejos, a cavalo, para lá e para cá, ou esbarrados firmes em formatura. Então, Zé Bebelo periquitava, assoviando, manobrava as patrulhas, vai-te, volta-te. Somente, temos nenhum tempo, gente, capricha. Sempre no fim por animar, levantava demais o braço. Ainda quero passar a cavalos, levando vocês em grandes cidades. Aqui, o que me faz falta é uma bandeira e tambor e cornetas, metais mais. Mas hei de... que vamos em Carinhanha e Montes Claros, ali, no Haja Vinho. Arranchar no mercado da Diamantina. E vamos no Paracatu do Príncipe. Que boca que o apitava. A sério, ele me chamava para o lado dele, ia mandando vir outros. Marcelino Pampa, João Conclis, Diadorim, o urucuiano Pantaleão e o Fafafa, vice-mandantes. Todos tinham de expor o que sabiam daquele gerais território. As distâncias em léguas e braças, os vals, o grau de fundo dos manimbus e dos poços, os mandengues onde se esconder os mais fartos pastos. Como Zé Bebelo simplificava os olhos, e perguntando e ouvindo avante. Às vezes, riscava com ponta de uma vara no chão, tudo representado. Ia organizando aquilo na cabeça. Estava aprendido. Com pouco, sabia mais do que nós juntos todos. Bem eu conhecia Zé Bebelo, de outros currais. Bem eu desejasse ter nascido como ele. Aí saía por caçar. Sucinto que gostava de caçar. Mas era sujeitando a exame o morro, discriminando. O mato e o campo, como dois é um par. Veio e foi, figurava, tomava opinião da gente. Com 10 homens naquela altura e outros 10 espalhados na vertente, se podia impedir a passagem de 200 cavaleiros pelo resfriado, com outros alguns dando a retaguarda. Então, nestas artes, só nisso ele pensava, quase que, sendo que expedia, sobre hora, alguém adiante se informar do meximento do Judas, trazer notícias vivas. E homem feliz, feito Zé Bebelo, naquele tempo, afirma ao senhor, nunca não vi. Diadorim também, que dos claros rumos me dividia. Vinha a boa vingança, alegrias dele, se calando. Vingar, digo ao senhor, é lamber, frio, o que outro cozinhou quente demais. O demônio diz 1000, esse. Virge, mas não rege. Qual é o caminho certo da gente? Nem para frente, nem para trás, só para cima. Ou parar curto quieto, feito os bichos fazem. Os bichos estão só muito esperando? Mas quem é que sabe como? Viver.
O senhor já sabe, viver é etc. Diadorim alegre, e eu não. Transato no meio da lua, eu peguei aquela escuridão, e de manhã os pássaros que bem me viam, todo tal tempo. Gostava de Diadorim, de um jeito condenado. Nem pensava mais que gostava, mas aí sabia que já gostava em sempre. Oi, Suindara, linda cor. Dando o dia, de repente, Zé Bebelo determinou que tudo e tudo fosse pronto para uma remarcha em exercícios, como geral. Só por festa, ao que os burrinhos comiam amadrinhados, em bom pasto. Menininhos, responsabilidade de cangalhas em vocês, carregando a nossa munição, Zé Bebelo mandou. Mas Montado declarou, meu nome dora por diante vai ser Ao de Zé Bebelo Vaz Ramiro. Como confiança só tenho em vocês, companheiros, meus amigos, Zé Bebelos. A vez chegou. Vamos em guerra. Vamos, rebentar com aquela cambada de patifes. Saímos, solertes entes. Para isso, a lua não era boa. Quem põe praça de cavalhadas, por desbarranco de estradas lamentas, desmancho empapado de chão, a chuva ainda enxaguando? Convinha esperar regras d'água. O rio Paracatu está cheio, alguém disse. Mas Zé Bebelo atalhou. O São Francisco é maior. Com ele, tudo era assim, extravagável. E não queria conversas de cultiu-quê. Pompemos. Melava de chover baixo. Me melava. Até o derradeiro do momento, parecia que íamos atravessar o Paracatu. Não atravessamos. Tudo aquele homem retinha estudado. Daí, distribuiu as patrulhas. O drongo dele, viemos pela beira, sempre o Paracatu à mão esquerda. Trovejou de perturbar. Ele disse, melhor, dou surpresa. Só uma boa surpresa é que rende. Quero é atacar. A gente ia para o Buriti Pintado. Alá consta de 10 léguas, 12. Na hora, cada um deve de ver só algum Judas de cada vez, mirar bem e atirar. O resto maior é com Deus. Já vai que falava. Para um trabalho que se quer, sempre a ferramenta se tem. Só com estes cavalos, só a ligeireza, de lugar, para frente e para trás. Sei, mas o principal dos combates vamos dar é bem a pé. Na beira do rio Soninho, descansamos. Animais de carga, a ponta de mulas, ficaram botados escondidos, numa bocaina na balsa. Só 3 homens tomavam conta. Eu é que escolho a hora e o lugar de investir, Zé Bebelo disse. E, num lugar de remanso, passamos o rio Soninho, no escuro, sem ensolvar, bala em boca. De manhã, de 3 lados, demos fogo. Aí Zé Bebelo tinha meditado tudo como um ato de desenho. Primeiro, João Conclis avançou, com seus 15. Iam fazendo de conta que desprevenidos. Quando os outros vieram, nós todos já estávamos bem amoitados, em pontos bons. De uma banda, então, o Fafafa recruzou seus cavaleiros, que estavam muito juntos, embolados, do modo porque um bando de cavaleiros, ou cavalos, dá ar de ser muito maior do que no real é. Todos cavalos russos ou baios, cor clara também aumenta muito a visão do tamanho deles. Ah, e gritavam. Assaz os Judas atiravam mal, discordados, nadinha nem. Aí, de poleiro pego prévio, abrimos nossa calamidade neles. Pessoal do Hermógenes. Não se disse Guavai, supetume, só bala de aço. Dou duelo, ei Tibes. Só o quanto de se quebrar galho e rasgar roupagem. Um Judas correu errado, do lado onde o Jiribibe estava, triste daquele. Foi o que ele fez de contrição perfeita. Outro levantou o corpo um pouco demais. Tu pensa que tem Deus e meio? Zé Bebelo disse depois de derrubar o tal, com um tiro de inhambu baixo. Outro fugia esperto. Tem talento nos pés. Os que enviei, deixei de numerar, por causa de caridade. Ai deles. Vitória é isto. Ou o senhor pensa que é em alegre mal feito uma caçada? Descansar? Quem disse não foi ouvido. Vou lá deixar essa cambada birbar por aí em sossego? Bis, minha gente. Vamos neles. Zé Bebelo se frigia. Mas o próprio pessoal de João Conclis tinha segurado mão nos cavalos daqueles. Toquemos na mão do norte.
Lá a cara do chão é minha mais. Não, o caminho era da banda contrária. Tínhamos de cair em riba do grosso das Judadas. Por resfriados e atalhos, mesmo com aquela cavalhada à destra, tocamos. Estrada capaz de 4, lado a lado. No Oi Mãe. Lá tem um lajeiro, largo, onde grandes pedras do fundo do chão vêm à flor. Chegamos de sobremão, vagarosinho. Zé Bebelo recomendava, feito rondando quarto de doente. Ele cheirava até o ar. Sonso parecia um gato. Se vendo que, no inteiro mesmo de sua cabeça, ele antes tudo traçava e guerreava. Seja por um exemplo, havia uma cava grande. O inimigo estava emboscado dos 2 lados, nos socavões, nas paredes. Como era que Zé Bebelo já sabia? Orçando longe e volta, João Conclis levou seus homens muito adiante de lá, na borda do campo de Recacha. Dado o tempo, então, nosso pelotão rastejou para os altos. Até chega estávamos por cima dos beiços da cava. Ah, e aí o Fafafa veio vindo, descuidado à mostra, com seus cavaleiros. Surgiam inocentemente, feito veados, para se matar. Mas, então por de riba da cava, desfechamos, demos urros, e o rifleio transcruzando nos inferiores. Lá vai obra. Deu de abelhas de pau oco. Os das sovacas entornaram o sangue frio. Demais se assustaram, correndo em fuga maior debaixo de tiros, xingos, as pragas. João Conclis, pois é, o senhor sabe. Urubus puderam voar sererém, uns urubus declarados. Mas daí voltamos, desatravessando outra vez o soninho, até onde estava a nossa mulada, com munição e o mais. Mesmo viemos negaciando de recuar. Assim era a pena, mas carecíamos de flautear desse jeito. Substância nossa não dava para se acabar com aquele Judas de uma vez. Sempre, para enganar no que vissem, Zé Bebelo variava de se viajar uma hora quase todos juntos, outra hora despedidos espalhados. Ainda, por suma vantagem disso, demos um tiroteio ganho na fazenda São Serafim, dos diabos.